Olá, boa noite. Eu sou Lilian Rojas, presidente do Instituto Êxodo e diretora do Canal das Reformas de São Paulo. Vou entrevistar Dr. Isaac Tavares da Silva, médico, líder político, ex-prefeito da cidade de Carlópolis, estado do Paraná. Vamos falar sobre as reformas que foram implantadas no norte pioneiro do Paraná. Vou entrevistar agora João Machado, presidente do PROAB, Partido da Reforma Urbana e Agrária do Brasil, que foi convidado pelo então presidente da AMUNORP, em 1994, Dr. Isaac Tavares da Silva, para ajudar a implantar o novo paradigma para o norte pioneiro do Paraná. Dr. Isaac, onde o senhor nasceu? Eu sou nascido no Rio Bananas, município de Laranjeiras do Sul, que hoje é Nova Laranjeiras do Sul, é sudoeste do Paraná. João Machado, onde você nasceu? Eu nasci na cidade de Carlópolis, aqui no Paraná, no bairro da Graciana, que fica aqui a 5 quilômetros do centro da cidade. E como o senhor veio para Carlópolis? Em 1969, meu irmão veio para Quatiguá, cidade vizinha do Norte Pioneiro, a clinicar. E em 1970, ele me convidou para trabalhar no hospital com ele. E eu vim, era estudante, segundo grau, então eu vim para ajudá-lo no hospital, na parte administrativa, e aí me entusiasmei com a medicina e resolvi ser médico. Que era uma cidade que a gente já conhecia pela represa que a gente passeava nos finais de semana, na época de juventude, aos 18 anos de idade. Como você aprendeu a arte de desenvolver novas cidades? Bem, em 1968, eu fui para São Paulo, fui convidado para ir trabalhar em São Paulo numa grande imobiliária. E a imobiliária, chamada Imobiliária Alcântara, ela estava iniciando um grande projeto chamado Granja Viana, no município de Cotia, São Paulo. E quando o senhor entrou para a política, e quais foram os seus cargos? Bom, para a política, acho que eu entrei meio acidentalmente, porque eu tinha 3 coisas que eu não queria ser na vida: médico, político e advogado. Advogado eu até quase entrei na faculdade, e médico virei médico, e político eu comecei ajudando meu irmão, que era político na cidade de Quatiguá, fazendo a retaguarda dele, quando ele passou ao cargo de superintendente do INAMP no Paraná e depois secretário de Saúde do Paraná, eu já estava bem envolvido com os bastidores. E aqui em Carlópolis, desde que eu cheguei, em 79, a gente foi se envolvendo aos poucos com as atividades da comunidade. A gente participou da fundação de um CTG, formação de um grupo de amigos, amigos das cavalgadas, Origem da Terra. Então fundamos um CTG em Carlópolis. Aí depois do CTG nós fundamos um Rotary Club, que existe até hoje, e a política veio aos poucos. Até aí eu não era afiliado em partido político. Pela primeira vez me filiei no MDB, já aqui em Carlópolis,
e depois disso estamos hoje já bem enraizados na política. Nesse momento eu estou sem exercer nenhuma atividade política partidária, digamos. Atuo em conversa com grupos, mas até na coordenação de pessoas, de partidos, que nós temos aqui um grupo que faz parte, o PMDB, o PTB e outros partidos, mas então a gente atua nessa área ainda sem pertencer a diretório, sem nenhuma convicção partidária momentânea, que nós estamos vivendo um momento de reforma política, que temos que tê-la urgentemente, que os nossos partidos deixaram praticamente de existir. Nós temos que buscar partidos com ideologia, porque no Brasil hoje os partidos, infelizmente, apesar de se ter programas partidários, apesar de se falar de siglas importantes, trabalhistas, não trabalhistas, sociais, não sociais, socialistas e até comunistas. Eu sou politicamente de centro-esquerda, eu gosto de aproveitar as coisas boas dos dois lados e vejo que hoje nós temos que mudar essa realidade que o país está vivendo, um descrédito total à nossa política. Então a gente tem que buscar criar novas opções dentro de programas de governo, partidos voltados a um determinado setor da comunidade que possa resolver os problemas das grandes cidades e das pequenas cidades. Que o interior também hoje ele está se tornando núcleos urbanos, que antigamente a área rural era formada por um pequeno povoado com um grande número de sitiantes. Hoje, aqui na nossa região, o povo mora quase todo na cidade, trabalha na cidade e os mais antigos vão para o campo diariamente. Vocês têm muito tempo? Quais foram os projetos e você ainda continua implantando e desenvolvendo pelo Brasil? Bem, como eu já falei, o primeiro projeto que eu trabalhei, de 1968 até aproximadamente 1970, foi a Granja Viana, em Cotia. Lá, os lotes que estavam sendo feitos eram uns lotes muito estreitinhos, que tinha mais ou menos 5 de frente por 60 de fundo, que a gente chamava até de linguiça. E aí nós demos uma ideia lá para o Paulo Alcântara de fazer uns lotes maiores, que nós chamamos de rural urbano, onde a pessoa poderia ter a sua moradia, ter cachorro, ter uma hortinha, ter uma qualidade de vida superior. E foi implantado esse trabalho de 1968 até mais ou menos 1980, e hoje é a Granja Viana, São Paulo. Então, e depois de lá, de aproximadamente de 76, isso mesmo, 1976, eu fui para o Mato Grosso. Eu fui convidado pelo Dr. Rubens Dario Monacidi, que Deus o tenha, que era um grande banqueiro, para desenvolver um trecho da Cuiabá-Santarém. Ele tinha uma área lá que tinha 150 quilômetros de frente para Cuiabá-Santarém. Aí fiquei trabalhando lá mais ou menos 20 anos, ajudando ele a desenvolver uns projetos agrícolas e também umas agrovilas, que depois essas agrovilas viraram cidades. A cidade de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Sorriso, no qual ele ainda, aliás, os descendentes dele ainda são proprietários da maioria das terras. Depois de lá eu fui para o sul do Pará, para eles mesmos, para esse grupo empresarial, para desenvolver Santana do Araguaia. E depois de lá fui para Colniza, na divisa do Amazonas, com Novo Aripuanã. E depois de Novo Aripuanã, voltei para São Paulo e comecei o Nova Araçariguama, que é uma área determinada para aproximadamente 100 mil famílias. São 250 alqueires, que hoje já tem aproximadamente 30 mil pessoas morando e trabalhando lá. E estamos também desenvolvendo em Goiás, o Nova Caledônia,
que é um empreendimento que está começando, mas que está indo bem. O pessoal está saindo da grande cidade e voltando para o interior. E aqui no Norte Pioneiro, ajudei a desenvolver o primeiro empreendimento, que é o Jardim das Paineiras, que fica no centro da cidade aqui, que eu comprei uma área aí, desenvolvi para 154 famílias. E depois o Vista Bela, que eu peguei um empreendimento em parceria com os Ramada e colocamos ali 463 famílias. E agora estou trabalhando em Tomazina, 593 famílias. Estou trabalhando em Guapirama, acho que são 400 e poucas famílias. Tem vários empreendimentos que nós estamos querendo desenvolver no Norte Pioneiro. Quando o senhor foi eleito pela primeira vez? Eu fui eleito prefeito em 92 para assumir o cargo em 93, 96. 1992 a 1996. E fui eleito pelo PST, e era um partido que, na época, para poder sair candidato, eu fui obrigado a fundar aqui em Carlópolis, não existia, que o PMDB, que era o meu partido, já tinha me dado um chapéu, tinha posto outro candidato lá. No fim, eu saí pelo PST, mas coligado com o PMDB, e fizemos a fusão e ganhamos a eleição. E quando o senhor foi eleito presidente da AMUNORP? A AMUNORP é a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, e na época abrangia desde Jaguariaíva até Jacarezinho, Cambará e Andirá, que eram os limites mais para o norte. Eu fui eleito em final de 93, eu era vice-presidente, eu assumi como presidente e depois assumi 94 como presidente, quando nós fizemos o primeiro seminário do Norte Pioneiro para desenvolvimento, e posteriormente assumi por mais 2 vezes. Então eu fui presidente da AMUNORP por 3 vezes. O que você projetou para a AMUNORP? Bem, naquela época que eu fui convidado pelo Dr. Isaac, nós fizemos um seminário, e naquele seminário, na época, nós fizemos um mapa, né? Um mapa que nós chamamos, na época, chamamos de Projeto de Desenvolvimento da AMUNORP. Esse projeto, ele era um projeto simples, que a gente determinava 500 metros, que é isso aqui. Depois, quem quiser entra no site lá. A ideia era demarcar 500 metros de cada lado das rodovias, para não precisar abrir estrada nem nada, né? E montar, ao longo dessas rodovias, projetos industriais específicos e comerciais, de forma que criasse empregos e renda para o Norte Pioneiro. Esse projeto ele iniciava na região de Ourinhos, vindo para Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Joaquim Távora, Quatiguá, Siqueira Campos, Venceslau Braz, Araputi, Jaguariúna, indo até Sangés. Jaguaraíva, isso, Jaguaraíva indo até Sangés. Era uma demarcação assim que a gente fez um projeto, uma ideia. E que seria implantado futuramente. E também tinha um outro eixo, saindo de Joaquim Távora, vindo até Carlópolis, que a gente queria transformar. Até temos um vereador aqui em Carlópolis, que era o Gordo. Ele foi muito parceiro nosso nesse projeto aqui. Mas, infelizmente, ele faleceu, mas nós ainda achamos que vai ser implantado. E o que foi o projeto Novo Paradigma?
O novo paradigma foi para tirar uma mancha ruim que tinha no Norte Pioneiro, que era a denominação irreal, mas você falava em ramal da fome. Até vou explicar melhor por que se falava desse ramal da fome, que muita gente confundia porque aqui havia fome. Não, aqui sempre houve abundância, houve fartura de alimentos, porém na época que a ferrovia começou a correr nessa região aqui, ela vinha de Curitiba até Bauru, e de Jaguariaíva a Bauru. Quando chegava em Jaguariaíva, o pessoal do rango lá dizia, o restaurante dizia, pessoal, abasteçam, alimentem-se, que nós vamos entrar no ramal da fome. Ou seja, esse ramal, porque não tinha nenhuma parada que tivesse restaurante, não tivesse nada. Então daí pegou esse nome, esse estigma ruim para o Norte Pioneiro. E nós, como berço praticamente do Paraná, que por aqui entraram os mineiros, os paulistas e os outros que vieram colonizar o Paraná, entraram por esta região. E daí, então, nós resolvemos criar esse paradigma para criar um novo horizonte e enterrar de vez, que inclusive agora eu não gostaria de estar falando nesse ramal, mas tem que contar um pouquinho da história. Hoje já não se fala mais em ramal da fome, graças a Deus. Então, o objetivo de criar esse novo paradigma é por causa desse estigma que havia na região. E daí nós criamos um projeto de desenvolvimento para o Norte Pioneiro, com o desenvolvimento de ações, para atrair investidores, para mostrar o Norte Pioneiro, para fazer alavancar o turismo, para fazer alavancar novos negócios com os eventos, que já existiam alguns na região, como havia a EFAP em Santo Antônio, havia algumas coisinhas pequenas aí pela região. E nós fizemos, então, um seminário em Jacarezinho, como sede regional da época. A gente criou esse seminário para atrair, então, empresários, para conversar, para mostrar a região. E aí tivemos uma participação importante do amigo João Machado, que nos apoiou plenamente na época como um filho da terra, um bem-sucedido no estado de São Paulo, nos apoiou em todo sentido e montamos então esse seminário junto com a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro. E quais eram os objetivos? Bem, os objetivos do presidente da MUNORP, que era o Dr. Isaac Tavares da Silva, era mudar o paradigma. Como foi a reunião de Jacarezinho em 1994? Bom, o seminário ele começou com uma reunião da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, a MUNORP, com todos os prefeitos, vereadores, lideranças locais das comunidades e também gerentes de bancos, empresários, e onde foi discutido o projeto, o lançamento da ideia, e depois houveram vários palestrantes também sobre diversos assuntos econômicos, para onde nós teríamos que buscar novos horizontes, que eram os novos paradigmas para o Norte Pioneiro, onde se elencou a possibilidade do desenvolvimento do turismo, turismo de lazer, turismo religioso, e também as questões de desenvolvimento de empresas, de industrialização, porque nós éramos somente produtores de café, principalmente, e não tínhamos quase transformação de nada no Norte Pioneiro. Nesta região, principalmente. Pouquíssimas coisas eram feitas por aqui. João, e quais eram os objetivos? Bem, o Norte Pioneiro, na época, em 94, 93, 94, ele era essencialmente agrícola. E nós queríamos mudar um pouquinho essa ocupação.
Nós queríamos ocupar ao longo das avenidas, das rodovias, com indústrias, agroindústrias, cooperativas de produtores, e mudar um pouquinho a destinação das áreas de frente para as rodovias. Então, esses eram os objetivos. E também demarcar as áreas turísticas, tipo as áreas da represa, as áreas de turismo religioso, turismo de lazer, tinha também cavalgadas, tinha festa de peões, e o doutor Isaac, quando ele era prefeito, tinha muitas festas assim, para trazer pessoas de fora, vinha até programa de televisão, aí divulgava bem o Norte Pioneiro, divulgava Carlópolis e divulgava o Norte Pioneiro. Esse era o grande objetivo. E quais foram os êxitos e as deficiências? Bom, os êxitos foram que foi se lançada uma semente, e essa semente continuou sendo discutida a nível de governo, porque os representantes das secretarias de Estado estavam também no evento, que nós queríamos fazer uma alerta e uma a corda Paraná para o Norte Pioneiro, porque o Norte Pioneiro muitas vezes ficou esquecido pelos governantes, sempre dizendo que estavam ajudando, mas nós nunca tivemos o apoio que o Sudoeste tem, nunca tivemos a região Centro-Oeste, então eles lá sempre tiveram e continuam tendo ainda maiores apoios. Nós temos ainda hoje, 20 anos após, uma deficiência de investimentos do governo em relação às outras áreas. Eu vou te dar um exemplo, uma luta que nós tivemos nesses anos aí pela Munorp, nós criamos o Consórcio Intermunicipal de Saúde. Nós tínhamos aqui um índice de mortalidade infantil meio alto, hoje em dia baixou bastante, diminuiu, melhoraram os índices, os indicadores de saúde, a mortalidade materna, mortalidade infantil, o desenvolvimento do ser humano como um todo. Depois disso nós conseguimos universidade, para a UEMP, que é a Universidade Estadual do Norte Pioneiro. Nós conseguimos isso politicamente a partir desse início aí. Nós tivemos também um amplo desenvolvimento na área econômica, muitas microempresas surgiram na região. Logicamente que o evento não fez isso, mas o evento alertou para isso, acordou muita gente para isso, que podia ser investido aqui. O povo aqui investia muito em apartamento em Curitiba, em São Paulo, e propriedades fora da região. E hoje, graças a Deus, isso reverteu. Nós temos aqui na nossa região hoje empresas sólidas. Vou dar um exemplo aqui em Ribeirão Claro, nós temos a Carolina Laticínios. Nós temos em Santo Antônio Platina o Grupo Dois Irmãos, que é sócio de um empresário de Carlópolis, de Santo Antônio Platina, que processa café. E assim por diante, Siqueira Campos, a indústria de motos, uma das maiores da América Latina, que está aí hoje. Isso aí tudo foi desenvolvimento desses últimos 20 anos. Logicamente que foram empresários daqui que acordaram lá e voltaram e investiram, fizeram uma diferença muito grande. Nós temos hoje indústria de confecção em todos os municípios praticamente. Nós temos indústrias de autopeças, por exemplo, no Norte Pioneiro, em Santo Antônio tem a Yazaki, aqui em Carlópolis tem uma sucursal da Yazaki também, que faz chicotes para cá, para Chevrolet, atualmente para Mercedes, apesar da crise que está aí rondando. Então, essas coisas vêm desenvolvendo, transformação de produtos locais, produtos agroindústria, transformando produtos da região. Então, tem muita coisa boa acontecendo. Mas ainda o Norte Pioneiro precisa de muito mais. O Norte Pioneiro, nós temos um hospital regional, que nós com muita luta conseguimos, mas não conseguimos que o governo estadualize esse hospital regional e faça funcionar plenamente como hospital regional. Nós ali temos, eu deixei na minha última gestão da presidência da Munorp, todos os equipamentos comprados para uma UTI com o apoio de um senador e um deputado federal, e
o equipamento está lá, mas até hoje não conseguimos construir a UTI adulta. Nós temos apenas importante, está falando muitas vezes, que é a UTI neonatal, também não tinha na época. Então tem muitas coisas acontecendo. Houve uma melhora significativa de especialidades médicas na região. Então acho que tudo isso tem a ver, não é, digamos, não fomos nós que fizemos, mas nós, com esse evento, fizemos acontecer muita coisa. A reforma urbana, as cidades melhoraram. Aqui em Carlópolis, por exemplo, nós tínhamos muita favela. Nós, na época, como prefeito, nós conseguimos extinguir a favela. Nós tínhamos aqui, a entrada da cidade era um favelão ali. Hoje, depois, nós construímos lá. Hoje é um parque industrial. Pequenas empresas, mas já é um parque industrial. Aqui em Carlópolis não tinha barracão. Para que quisesse abrir uma empresa para se instalar, não existia. Então, hoje temos muitos barracões, graças a Deus. Agora, temos que continuar atraindo mais empresas, temos que continuar buscando novos horizontes para o Norte Pioneiro. E isso é o que os prefeitos atualmente estão fazendo, estão brigando. E nós temos uma esperança muito grande com o atual governador, que é do Norte Pioneiro. Ele é filho do Norte Pioneiro, o pai dele se criou aqui no São Roque do Pinhal, que é vizinho aqui, o Beto Rich, amigo da gente. Porém, infelizmente, não está correspondendo como deveria para o Norte Pioneiro especificamente. Quais foram as deficiências? Da minha opinião, foi falta de união. Eu acompanhei o doutor Isaac, fomos para Brasília e, na verdade, cada prefeito estava preocupado com o seu município. E não tinha aquela união para fazer uma reunião mensal, fazer aquele seminário e procurar novos caminhos. Mas eu senti assim que o Norte Pioneiro, ele é um lugar rico, né? Que a topografia é muito boa, não é acidentado, tem água maravilhosa, a terra é de primeiríssima qualidade, é uma das melhores terras do mundo. Eu fui muito amigo aí do Zé Eduardo, que era um senador da República, que era da nossa região, e ele levantou as qualidades da terra do mundo. Chegou à conclusão que as melhores terras do mundo estão aqui na nossa região. É uma terra fresca, é uma terra de cultura. Ela não é uma terra vermelha, quente. Ela é uma terra de cultura. É uma terra que dá os melhores legumes do mundo. Inclusive, parte desse nosso projeto, a região de Abatiá, ali, Ribeirão do Pinhal, aquela região ali, nós tivemos a ideia na época, junto com o governador Riquião, para fazer uma agroindústria de familiar, tipo hortaliças, uns lotes menores, né? Mas infelizmente eu achei, sinceramente, eu achei falta de união e também falta de financiamento, falta de dinheiro, sabe? O governo do estado do Paraná não deu aquele apoio que o Norte Pioneiro precisava. Depois desse seminário, o senhor acha que desenvolveu mais o turismo no Norte Pioneiro? Olha, esse era um velho sonho nosso. Eu quando assumi a municipalidade de Carlópolis, eu criei uma lei municipal de expansão do perímetro urbano para as margens do lago da Represa de Chavantes. E isso viabilizou um número grande de investimentos, de loteamentos, de resorts que vieram para a região. Nós temos aqui em Carlópolis hoje 8 loteamentos. Nós temos ali a Ilha Bela, que é nível de primeiro mundo, atraindo pessoas de fora do estado, vindo de São Paulo, de Ponta Grossa, de Curitiba, da região toda. Toda a região tem casa aqui em Carlópolis hoje. Então, o turismo de lazer aquático, final de semana, isso aqui movimentou muito. Então, com essa mexida que nós demos aí, buscando incentivar o turismo.
E outras cidades desenvolveram bastante também. Santo Antônio da Platina é centro regional hoje, então explora a feira agropecuária mais e mais. O turismo lá também acontece. Ribeirão Claro tem vários resorts e loteamentos de turismo. Então, assim, hoje, para nós aqui, por exemplo, em Carlópolis, o turismo significa pelo menos, se não for mais, 30% a 40% da economia. Porque o turismo ele faz redistribuição de renda para toda a comunidade, gera emprego doméstico, gera emprego de carpinteiro, mecânico, marceneiro, construção civil, lojas de construção. Nós somos uma cidade de 15 mil habitantes, nós temos 4 lojas de material de construção de grande porte. Nós temos uns 10 ou 12 mercados, nós temos 8 ou 10 farmácias, que isso é inviável para um município desse porte. Isso aí, graças ao turismo. E também esse é um turismo de lazer. Agora, nós temos que explorar, e há um movimento que já é tradição, o turismo religioso na nossa região. Nós temos aqui o turismo religioso, lá em Siqueira Campos, nós temos o Senhor Bom Jesus da Cana Verde, que é uma história muito interessante. O Senhor Bom Jesus da Cana Verde é carlopolense. Foi encontrado aqui no município de Carlópolis, num sítio, a imagem que veio de Portugal, trazida por uns portugueses que moravam aqui na região. Aí depois disso houve uma guerra pelo santo, morreu gente pelo santo. Ribeirão, Siqueira Campos, Salto do Itararé, nos roubaram o santo, levaram embora, se mataram por causa do santo. Uma época foi para Salto, outra época voltou, depois foi para Siqueira Campos, onde está hoje definitivamente o santuário lá. O bispo já determinou que o santo não sai mais de Siqueira Campos. Nós temos o padroeiro, que é o Senhor Bom Jesus de Carlópolis, e a gente quer levantar isso aí. Eu gostaria de ter levantado, mas infelizmente ainda está no sonho ainda, uma imagem do Nosso Senhor de um tamanho gigante para demonstrar o nosso padroeiro. O Santo Inocêncio, que é um santo, um mártir que veio de Roma, foi inclusive decapitado lá pela perseguição religiosa, e está aqui em Tomazina, que também tem um culto e procissões, e desenvolve também a parte do turismo. Tem que ser explorado mais. Bandeirantes, temos lá o arcanjo lá, uma imagem do santuário lá, e temos em em Jacarezinho a paróquia Mãe Rainha, que é um ponto também de convergência turística. Então há muito que se explorar ainda nessa parte. O turismo religioso também é uma fatia que deve ser explorada para que como desenvolvimento cultural, religioso e socioeconômico do Norte Pioneiro. E a atração de novas empresas do turismo deve acontecer e vai acontecendo hoje até por conta própria. Nós temos aí eventos em quase todas as cidades, anuais, de desenvolvimento, de feiras e agronegócios. Então, o Norte Pioneiro, nesses 20 anos, deu um avanço. E parte dele, nós acreditamos que nós lançamos essa semente, atuando, buscando, participando junto com as entidades governamentais para trazer novos horizontes para o Norte Pioneiro. Busca-se hoje agricultura de qualidade, a fruticultura, que é uma coisa importante que nós temos, o café qualidade do Norte Pioneiro hoje ele já é explorado com um evento anual, onde se traz café, bebida e etc. para venda, já com leilões de café, coisa que não era valorizado na época. Então hoje nós temos aqui vários eventos em participação efetiva da Secretaria de Agricultura, Emater, também muito importante do SEBRAE. O SEBRAE é um órgão muito interessante, é uma ferramenta para ajudar os municípios a desenvolverem. Infelizmente, é uma vaca que o povo ainda não aprendeu a tirar leite. Agora o SEBRAE, então, ele tem ferramentas de capacitação e transformação local.
Então é muito importante buscar tudo isso aí. João, me fala agora um pouco sobre o futuro. Bem, o nosso partido, o Partido da Reforma Urbana e Agrária do Brasil, por isso que o nome já diz reforma. Nós temos algumas reformas urgentes no Brasil. A primeira dela é a reforma política. Precisa realmente fazer a reforma política, mas não essa reforma de brincadeira que esse atual governo está fazendo aí, que ele chama de mini-reforma. Isso não é reforma, isso é uma enganação. E também precisa da reforma bancária. Se um dia o PROAB chegar no poder, nós vamos implantar a ideia do Brizola, que é o Banco Regional. O banqueiro ele tem que morar na região, porque aqui você vai precisar de dinheiro, você vai falar com quem? Você vai falar com a máquina ali do Bradesco? Você vai falar com uma máquina do Itaú? Não tem gerente, não tem dono. O dono está muito longe daqui, não existe o dono. Então a ideia do Brizola, eu sou partidário dessa ideia, do Banco Regional. Tem que ser Banco Regional. Se um dia o PROAB chegar no poder, nós queremos a reforma bancária. E a reforma agrária, né, que é pegar essas grandes áreas e transformar em agricultura familiar. E ao longo das avenidas, ao longo das estradas, implantar essa ideia. 500 metros a cada lado, determinar para a produção de agrobusiness, agroindústria. Porque não precisa abrir uma estrada, tem tudo aí, está pronto. Agroindústria. E que é a agroindústria que dá emprego, que aumenta a renda, aumenta o poder do município, aumenta o poder do Estado e aumenta o poder do Brasil. O futuro tem que ser reforma. Doutor Isaac, me fale um pouco sobre o futuro do Norte Pioneiro. Olha, eu vejo um futuro muito promissor. Nós temos hoje, cada dia mais, melhorias em todos os municípios, o desenvolvimento social, econômico e educacional. Agora, com a universidade aqui no Norte Pioneiro, dá para explorar muito mais, dá para investir muito mais na região. E a nossa gente está sendo capacitada. Hoje, nós temos aí, os nossos jovens conseguem fazer universidade, fazer curso superior sem sair da região. Porque os talentos antes iam todos embora. Hoje já os talentos estão ficando por aqui, ainda vai muito talento embora. Porém, nós estamos tendo essa capacidade de segurar nossos talentos com novas escolas, com novas universidades, capacitação profissional. E eu vejo o futuro que nós temos que investir mais na industrialização, nós temos que investir na reforma política, porque hoje, chega eleições, nós temos uma avalanche de paraquedistas que chegam aqui com dinheiro e distribuem para lideranças de vereador, de liderança comunitária, que fazem campanha e depois vão embora e não voltam mais. Eu acho que nós temos que lutar no Brasil por uma reforma política, nós temos que lutar no Norte Pioneiro por uma reforma política para que possamos eleger a exemplo do Sudoeste. O Sudoeste tem de 4 a 8 deputados estaduais, na mesma quantidade de deputados federais, e essa gente luta e guerreia pela causa da região deles. Então nós temos que acordar politicamente para isso, para os nossos políticos, para as nossas lideranças. Agora, tem que haver essa mudança, porque o nosso país hoje, com essa roubalheira que está acontecendo aí, indiscriminada, nas altas cúpulas de esferas de governo, que dá até vergonha de ser honesto. Então, tem que haver essa mudança, nós temos que retificar, lutar por uma reforma, porque é a forma de mudar tudo isso. Se nós tivermos condição de um voto distrital, que possamos eleger deputados da nossa região, políticos da juventude dessa região, pessoas experientes que possam sonhar e alavancar o progresso. Não pode ser uma coisa que vem e que vai. A gente fica pendente das migalhas. Então,
a mudança do Norte Pioneiro depende da mudança do Brasil. Se o Brasil vai bem, o Norte Pioneiro irá bem. Se o Brasil continuar indo caminho errado, nós vamos no caminho errado. Mas eu tenho fé e esperança que nós podamos lutar por isso, o povo vai brigar pelas condições melhores para que tenhamos realmente uma classe política voltada para o desenvolvimento do Norte Pioneiro, voltada para o desenvolvimento do Paraná e voltada para o desenvolvimento do Brasil. Nós somos um gigante que dizia ser adormecido, mas hoje o nosso gigante não está adormecido, ele está lipendiado, ele foi tirado bilhões e bilhões para o sucesso e o usufruto de poucos desonestos e políticos que falavam de encher a panela do pobre e só encheram os milhões dos bolsos deles e da sua curriola. Para maiores detalhes, entrem no site www.proab.org.br, Canal das Reformas. Muito obrigada, doutor Isaac Tavares da Silva, pela entrevista, e ao João Machado. Boa noite.